Bom dia, pessoal. Sou Luiz Cláudio. Sejam todos bem-vindos a mais um grande Web Copy. A proposta desses eventos é discutir os desafios do cooperativismo, suas perspectivas, ampliar horizontes, fomentar ideias para enfrentar a crise econômica e desvendar chances, inclusive, de crescimento. Hoje falaremos sobre a experiência no processo da reengenharia da cooperativa de crédito canadense Desjardins. Antes de apresentar os nossos convidados, quero agradecer à equipe Mundo Cop, os nossos amigos, parceiros e patrocinadores. Sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar informação em conhecimento. O nosso muito obrigado. Dois recados rapidinho. Vale lembrar que todos os nossos eventos digitais estarão disponíveis no nosso canal do YouTube e demais redes sociais. No YouTube basta dar uma clicada lá, clicar no sininho, você vai estar sempre recebendo aí as notícias aí da Mundo Cop. E pelo chat, aqui com a gente, todos poderão fazer perguntas aos nossos convidados, e no final a gente vai tentar responder a todas, ok? Vamos começar? Ele tem MBA em Administração de Empresas pela Escola de Gestão de Montreal, Canadá, e hoje é assessor sênior da Solidariedade Internacional Caixa de Economia Solidária da Desjardins, direto de Quebec, Canadá. Seja bem-vindo, Jean Bergevin. Obrigado. Nosso outro convidado, já bem conhecido aí da gente, ele é CEO da Consinergia Finanças e Empreendedorismo, direto da Alemanha. Seja bem-vindo, Carlos Alberto dos Santos. Muito obrigado. Então é isso aí. Bom, para começar, eu vou deixar o Carlos fazer uma abertura aí depois a gente passa a bola para o Jean. Carlos, é com você, meu amigo. Tá, muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Agradecer o convite do Luiz Cláudio, do Douglas, do Mundo Cop. Nós temos participado de algumas discussões. Cumprimentar também o Jean, né? Grande parceiro de muitos anos já, no Brasil e lá no Canadá. E todos os que estão participando, estão ouvindo. Nós estamos na Semana da Educação Financeira, né? Na INEF, e eu creio que essa agenda de hoje também dialoga muito com a agenda da educação financeira. Eu gostaria... Luiz Cláudio, você pode colocar a primeira tela? Agora. Vamos ver se funciona a técnica. Na anterior. Anterior. Exato. Eu só queria fazer alguns comentários, porque essa live de hoje surgiu de algumas discussões, algumas conversas já nos últimos 2, 3 anos, e aí na interlocução com o Luiz Cláudio, sempre esse tema da consolidação e concentração. E aí surgiu a ideia de, puxa, vamos conversar isso com um público mais amplo, abrir, né, através da Mundo Cop, da revista e tudo mais, e aí foi que surgiu a ideia de convidar o Jean, porque o Jean, como protagonista de um forte processo, né, de consolidação e concentração de um dos melhores sistemas cooperativos do mundo, o Desjardins, tem muita autoridade para falar do tema. Meu papel hoje aqui é um pouco apenas de ajudar na introdução e depois, naturalmente, discutir no final. Bem rápido, eu queria comentar 2 coisas. A primeira é o próprio tema, consolidação e concentração. Ontem ainda eu conversava com algumas pessoas, as tecnologias hoje em dia de WhatsApp e internet são fantásticas, né? Você conversa o tempo todo, em qualquer lugar que esteja, a um custo praticamente zero. Mas surgiu a questão, puxa, consolidação e concentração, isso não seria contrário, uma contradição? Eu digo que não, a consolidação passa pela concentração no mercado financeiro. Isso ocorre com os agentes financeiros em geral e não seria diferente no cooperativismo de crédito, o agente financeiro cooperativo. A consolidação
passa por um processo de concentração, e isso é a base para a expansão, para o crescimento. Os números mostram, né, a evolução do cooperativismo decreto no Brasil mostra isso também. A segunda questão é que também nesses diálogos e tal, surge a pergunta, mas, Carlos, um dos problemas do sistema financeiro brasileiro não é justamente a concentração? Poucos bancos dominando o mercado, 4, 5 bancos dominando 80% do mercado, e o cooperativismo decreto, ao se concentrar, não está piorando essa situação? Aqui eu diria também que não. Nós temos que entender a diferença entre o que nós observamos no Brasil de serviços extremamente caros, os serviços financeiros brasileiros são muito caros, e são muito ruins em geral, né? São campeões de reclamações, etc., com o processo de concentração. As coisas não são relacionadas dessa forma, não tem uma relação de causalidade. Diferentes sistemas financeiros são bastante concentrados e não necessariamente eles praticam preços tão elevados de produtos ruins, né? O que nós temos no Brasil é uma constelação oligopolista. E essa constelação oligopolista é que leva a isso que a gente conhece aí em termos de preço, em termos de qualidade de serviço. Então, justamente aí que entra o processo de consolidação do cooperativismo. Quando você tem um cooperativismo mais forte, mais atuante, concorrendo, ampliando a concorrência no mercado, isso melhora para todos os participantes do mercado. Não por acaso, a agenda BC hashtag, ela aponta para um estímulo à concorrência no mercado através de novos players, né, os novos que estão entrando, somente na modalidade digital, e o cooperativismo decreto. Quando o Banco Central faz alguns cálculos e diz, puxa vida, tem potencial para ir a 20% do mercado, um crescimento de 150% do que tem hoje no cooperativismo decreto, ele também está apontando para a necessidade de um processo de concentração, não é? E consolidação, para que essa expansão seja possível. Finalmente, eu queria o próximo quadro, para rapidinho dizer, isso já está acontecendo há bastante tempo, né? O Jean vai falar da trajetória dos últimos 20 anos do Desjardins, e eu tenho um quadro aqui que a gente pode dizer o seguinte: 2008, 12 anos atrás, 13 anos atrás, nós tínhamos aí cerca de 1.500 cooperativas, né? E esse número foi caindo. O quadro mostra os dados de 2017, no final do ano, aí com 969, mas nós sabemos que 2019 já fechou com 890 e sabemos que hoje, já no meio para o final de 2020, esse número diminuiu mais ainda. E possivelmente em 2025, né, nós podemos projetar alguma coisa, talvez como 600 singulares ou 500 singulares, alguma coisa entre 500 e 600. Então, esse processo, ele acontece, ele é parte da própria racionalidade do mercado e na necessidade de ganhos de escala, de redução de custos, de ampliar a capacidade de sobrevivência no próprio mercado. Eu encerro aqui essa parte chamando a atenção para o mapa. Nós temos pessoas de todas as regiões do Brasil, nesse momento, nos assistindo, tem algumas pessoas também do exterior, né? Mas esse mapa mostra, de uma forma muito, muito simples, né, e muito boa, como é que se dá a distribuição das cooperativas no território nacional. Então, nós temos aí no Norte e Nordeste uma clara demonstração de que há muito espaço e que há, eventualmente, a possibilidade e até a necessidade de novas cooperativas, de crescimento dos agentes, né? Eu creio que aí a agenda especial no Nordeste não é uma agenda, dizer, ali é desejável, é saudável, em relação a uma forte diminuição dos agentes locais e tal. O Centro-Oeste, possivelmente, mas veja que o Centro-Oeste, com uma população bem menor que o Nordeste, tem a mesma quantidade de cooperativas. No Sul do país, com 293, talvez diminuir um pouquinho aí, nós podemos dizer que aí a situação está bastante consolidada, né, um número que não deve se alterar muito nos próximos anos. E nós temos a região Sudeste, lá em 2017 com quase 500 cooperativas, isso já diminuiu, mas, de fato, o grande número de cooperativas singulares na região Nordeste, na região Sudeste, em especial Minas Gerais e São Paulo,
mostra um pouco onde que espacialmente deve acontecer esse processo forte de concentração nos próximos anos. Eu fico por aqui, passando a palavra, né, introduzindo aí o Jean, e dizendo algo que, viu, Jean, nós temos contigo uma possibilidade enorme de conhecer de próximo, mais de perto, o que aconteceu nesse processo todo de reengenharia, mas, naturalmente, né, Jean, como nós conversávamos ontem, não se trata de uma receita, não se trata de um modelo a ser copiado, né? É sempre um contexto social, histórico, econômico, mas, com certeza, se trata de uma grande referência de sucesso desse processo. Processos desse tipo são processos difíceis, são processos extremamente complexos, e você não tem, de antemão, uma garantia de que ele vai ser exitoso. Mas 20 anos de reengenharia do Quebec mostra o êxito dessa estratégia. Eu acho que nós vamos aprender muito contigo hoje. Muito obrigado aí pela parceria de sempre, né? E eu retorno aqui ao Luiz e vou escutar com muita atenção a palestra do Jean. Obrigado, Carlos. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta mais para o final, em cima dessa sua apresentação, que até foi uma participação da ministra Tereza Cristina, que ela comentou que, também em cima da Agenda BC, que das estratégias é levar o cooperativismo de crédito para o Nordeste, que aí você tem um incremento também do agro, né? Porque onde tem uma cooperativa de crédito, o agro vai bem, né? Vide o que acontece na região sul. Aí a pergunta que eu quero deixar para depois, para você responder, olhando esse seu gráfico, que a gente vê notoriamente não uma diminuição do cooperativismo de crédito, a gente vê uma reorganização das cooperativas nesse contexto. Pode ter uma curva de crescimento, por exemplo, provavelmente o Nordeste vai vir a crescer, essa atuação do cooperativismo de crédito no Nordeste faz com que volte a crescer o número de cooperativas no Brasil, né? Um êxodo, sai do Sul um pouco, vai para lá, ou mantém no Sul, vai para o Nordeste também. Isso é uma pergunta para depois a gente responder. Mas a gente agora, Jean, obrigado aí, tá? Pela sua parceria aí, e a gente quer escutar um pouco aí da Desjardins, essa reengenharia que foi feita aí, e a gente quer que você fale os seus pontos aí, para ver se a gente tem alguma coisa que possa ser aproveitado aqui, vamos dizer assim. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Luiz Cláudio. Obrigado, Carlos Alberto. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um grande prazer, uma honra também participar desse evento. Eu vou apresentar um pouco a questão da reengenharia. Ou pode passar a primeira lâmina, por favor, Luiz Cláudio? Agora, sim. Só para dizer porque coloquei lá, que estou numa caixa, estou numa singular, que se chama Caixa de Economia Solidária, é uma das singulares do sistema Desjardins. Então, eu vou falar da minha percepção, meu entendimento dessa reengenharia da Desjardins, e escolhi falar algumas informações e também colocar uma perspectiva crítica, porque tem coisa interessante, tem coisa mais difícil. Então, e Carlos Alberto colocou a coisa claro, não é um modelo, é uma experiência nossa aqui, no contexto bem específico daqui. Então, eu vou apresentar isso, que é um grande processo, num sistema que é muito grande também. Então, não sou um especialista, um perito da reengenharia, então, é meu entendimento, é só para compartilhar informação com vocês. Desculpa, o português não é minha língua principal, então dá para se conversar, mas eu vou lá. Então, mudança ampla e profunda. Estou apresentando essa reengenharia de Desjardins. Depois vamos ter um pouco de tempo para conversar, então, para completar e discutir. E, obviamente, o Carlos Alberto pode comentar também lá dessa reengenharia. Então, a primeira coisa que eu vou apresentar é só lembrar Desjardins hoje, no final do ano passado, são esses dados. Então, é um sistema grande que tem mais que 100 anos de existência. Atualmente, são 7 milhões de cooperados e clientes, 48 mil colaboradores,
O ativo hoje, bom, o ano passado, são 313 bilhões de dólares canadenses. Isso é um pouco mais que, vamos dizer, 1,2 trilhão de reais, vamos dizer. Então, atualmente, no Canadá, Desjardins, ele é o primeiro grupo financeiro cooperativo do Canadá. Então, começou pequeno, começou na pequena casa, lá na foto em cima. As pessoas que estão vindo, que nos visitaram, com certeza foram visitar aquela casa onde começou o Desjardins. E agora é um sistema grande, com a matriz lá em Lévis, e também grande escritório em Montreal e em todo o Quebec. Desjardins é mais um sistema concentrado na parte francesa do Canadá, seja a província do Quebec. O Quebec é o tamanho do Nordeste brasileiro, com uma população de menos 8 milhões, um pouco mais que 8 milhões de pessoas. Então, é um país grande com pouca população. Só falando um pouco sobre a noção de regionalia, lembrando que essa noção começou lá nos anos 90, nos Estados Unidos, e a ideia geral, a ideia central da regionalia, que colocou esses autores, o Champy e o Warner, é que a ideia central é que é a reinvenção da organização, né? A ideia de refazer nascer a organização para melhorar o desempenho e conseguir um melhor resultado. Então, Desjardins, quando começou a regionalia, nos anos 90, eles colocaram numa revista interna, numa publicação de 95, eu coloquei aqui uma pequena tradução, porque foi em francês, mas eles definiram esse projeto da reengenharia no sistema de Desjardins, dizendo que a reengenharia questiona os processos de negócio das CAEs. As CAEs são as singulares. Então, e traz uma redefinição radical deles a fim de obter ganhos excepcionais de desempenho relativos à qualidade de serviço e vantagens competitivas. Ou tem uma pessoa que mexe papéis lá e não sei se... a ideia aqui é importante, é a questão dos processos de negócio. Então, questionar os processos de negócio e repensar esses processos. Então, é não somente uma questão de estrutura, de incorporação de níveis, é de repensar o processo e fazer uma nova definição, uma definição radical para obter ganhos excepcionais. Você não pode ter ganhos excepcionais sem fazer as mudanças importantes. Então, daí é uma redefinição radical, repensando para procurar melhorar tudo. Então, isso é um pouco a definição da visão daquela época, 95, né? Dizendo que isso aconteceu no Canadá, no Quebec, no contexto dos anos 90. Naquela época, no contexto, teve mudança importante nas leis e no quadro normativo do setor financeiro, e teve um impacto muito grande e estimulou a concorrência, facilitou a concorrência dos bancos sobre as cooperativas. Então, isso foi um impacto importante na reflexão de fazer essa reengenharia, e também a demografia naquela época. Já estávamos entrando numa transição demográfica, o envelhecimento da população, e isso traz evolução também na necessidade financeira. Então, temos de se adaptar e de se adequar a essa nova conjuntura demográfica. O Brasil, você está passando nisso agora, nós já começamos a sofrer no passado, então isso provoca a necessidade de se adaptar, e também todas as possibilidades da tecnologia, que foi muito importante nessa questão da reengenharia. E também nesse contexto, do ponto de vista de Desjardins, naquela época, nos anos 90, o nível de satisfação dos cooperados de Desjardins era menor que nos bancos, que isso foi uma coisa muito importante de anotar, porque as pessoas têm uma satisfação menor que nos bancos. E também, mais que a metade dos cooperados do sistema Desjardins era também cliente dos bancos, procurando outros produtos, e acho que isso também existe no Brasil. Tem pessoas que têm conta na cooperativa, mas também vão fazer depósito no banco. Então, isso existe também aqui no Canadá, naquela época. Então, e tinha uma questão de fidelização a melhorar, então, teve esse contexto. A questão também do desempenho de Desjardins, a rentabilidade era menor que nos bancos.
rentabilidade por $100 de ativo. Então, diminuição das sobras do sistema, diminuição das capacidades e também uma tecnologia ultrapassada. Então, nesse contexto bem geral, foi tomada a decisão em 94, já faz mais que 25 anos, então, a decisão no nível da confederação de iniciar essa engenharia com uma forma de estratégia defensiva para enfrentar a concorrência, para enfrentar os bancos e para sobreviver. É uma decisão de sobrevivência, de manter o projeto de cooperativa e melhorar e enfrentar essa concorrência. Então, é um processo de longo prazo, e até hoje, essa engenharia que começou lá em 94 continua. Estamos sempre mudando as coisas, e vocês vão ver que a cada ano tem mudança que segue nessa lógica da engenharia. Essa engenharia de Desjardins tem uma mudança fundamental, e a ideia-chave é de transformar a essência das cooperativas singular. Então, de ir além da somente oferecer produto, fazer transação financeira, mas desenvolver uma relação financeira a longo prazo com cada cooperado da cooperativa. Então, isso é fundamental. A ideia central da região é de mudar toda a perspectiva e, para isso, utilizar as possibilidades da informática para facilitar, para aliviar os recursos humanos das transações e, assim, oferecer mais tempo para começar a fazer relação com os cooperados para oferecer mais produto e fazer uma assessoria financeira. A ideia fundamental é de deixar a abordagem transacional para privilegiar a abordagem relacional com os cooperados. Discutimos um pouco antes com o Carlos Alberto e Luiz Cláudio, não sei se a tradução abordagem transacional faz sentido. Então, é uma tradução do francês, mas a ideia de deixar do lado a perspectiva das transações para se concentrar com a relação, e obviamente essa relação vai se concluir com transação, né? Com crédito, com poupança, com seguro, mas é de passar da relação da abordagem transacional para uma abordagem relacional, e a perspectiva é de começar a abrir uma relação com cada pessoa para ter um melhor relacionamento e atender todas as necessidades. Então, o crescimento da cooperativa, na abordagem tradicional, abordagem transacional, é de ter mais cooperado. Na abordagem relacional, é de ter mais de cada cooperado. Isso significa o quê? Que ter de cada cooperado todos os produtos financeiros que pode oferecer. Então, ter mais cooperado é bom também, obviamente, mas ter mais de cada cooperado ainda melhor. Daí que os produtos têm de ser, o leque está estreito na perspectiva transacional, tem de ser o leque amplo na abordagem relacional, mais produtos para atender todas as necessidades financeiras e também uma oferta sob medidas. O marketing tradicional na abordagem transacional é a questão de taxa competitiva, tarifa baixa, acesso ao crédito. Isso continua na abordagem relacional, mas a ideia mais importante é de uma qualidade de relação, uma relação de confiança entre o cooperado e seu assessor financeiro lá na cooperativa, serviço personalizado, a imagem melhor, o ambiente também mais interessante, mais aconchegante. E a abordagem relacional é de pensar a longo prazo, o acompanhamento a longo prazo para conseguir uma fidelização do cooperado com a sua cooperativa e não somente procurar uma satisfação do serviço na hora, é de ter uma relação a longo prazo. Então, isso vai provocar essa mudança fundamental, a passagem à abordagem relacional, a uma transformação da singular. Só de falar agora, não vamos falar mais de cooperativa de crédito e poupança, mas falar de cooperativa de serviço financeiro. Então, é bem mais que poupança, bem mais que crédito, é todo o serviço financeiro. Então, tem de pensar, de se projetar com uma oferta de todos os serviços. Vai mudar também, necessita de mudar o perfil dos colaboradores, né?
não vamos precisar mais de caixa, mas de assessor financeiro. Então, isso é um perfil diferente, vai precisar de reorganizar os recursos humanos da cooperativa, avaliar as pessoas, identificar as pessoas com potencial de entrar nessa nova abordagem, capacitação das pessoas, contratação, vão ter pessoas que vão se aposentar, então isso provoca uma mudança importante, e também, a partir das possibilidades do sistema informático, de montar banco de dados para conhecer mais os cooperados e suas necessidades, e criar carteiras de cooperados segundo o perfil deles. O exemplo, olhando o segmento das pessoas físicas. Então, podemos pensar, fazer segmento, nesse caso foi feito assim, segmento baseado no ciclo de vida das pessoas. Então, aqui são 5 segmentos. Vou dar um exemplo. As pessoas de menos de 18 anos, as pessoas no início da vida financeira, as pessoas no meio da vida ativa, preparação da aposentadoria e aposentados. Obviamente, esses 5 segmentos, as pessoas, de maneira geral, têm necessidade financeira diferente para cada segmento. Uma pessoa que está iniciando a vida financeira vai precisar comprar uma casa, vai precisar de fazer o crédito, mas a pessoa que está se preparando para aposentar já tem a casa paga, então tem uma outra necessidade, tem de pensar como se aposentar. Então, essa ideia de criar carteira por segmento vai precisar de conhecer a informação e acompanhar melhor as pessoas e ter essa relação de assessoria sob medida sobre as necessidades específicas daquela pessoa. E para fazer isso, obviamente vai ser transformar em produtos de serviço, transação, mas a ideia de atender as necessidades de cada pessoa, utilizando também os serviços especializados da central e das filiais para diferentes produtos. A reorganização também, essa mudança vai provocar reorganização no sistema de jardim, muito investimento na tecnologia para interligar as caixas, colocar redes de máquina de autoatendimento, depois plataforma web, então tudo o serviço informático. A criação, isso foi muito importante, a criação de centros administrativos especializados. Então, em lugar de fazer o serviço administrativo e de retaguarda em cada uma cooperativa, se criou centros especializados para fazer o serviço, uma forma de terceirização para as cooperativas de uma região. Então, e atualmente, todos os serviços de administrativo, de retaguarda, são fora das cooperativas, nesse centro especializado. Isso permite de aliviar as pessoas para trabalhar sobre a relação financeira. Também foram criados centros especializados para atender as pessoas jurídicas, empresas, para oferecer melhor serviço, atender melhor, tem especialistas do setor econômico, então oferecer melhor serviço. E também, obviamente, a incorporação ou fusão de singular para ganhar economia de escala, incorporação, fusão de centrais para ganhar agilidade, padronização, centralização, e obviamente foram transformadas cooperativas em ponto de atendimento ou também algumas foram fechadas. Então a ideia é de fazer o foco na relação de proximidade com o cooperado. Alguns dados para comparar a situação antes da reengenharia, então em 90, e no fim do ano passado, em 2019. Então, singular passou de 1.329 a 238. Agora, hoje, já são menos, são 218. Então, se cortou 20 durante o ano. Cooperadores por singular passou de 3.390 a 24.400. Centrais, 11 e uma confederação, agora tem só uma central. Bom, o serviço administrativo especializado continua a ser oferto, o ativo do sistema cresceu muito, passou de 45 bi a hoje 313 bilhões de dólares canadenses. Dá para ver que ativo por cooperado passou de 10 mil a 54 mil por cooperado, e as transações nos pontos de atendimento, eu não tenho os dados, mas em 90, quase todas as transações
foram feitas na singular e agora é de 2% a 3% das transações. O resto se faz por internet ou no ATM. Aqui eu fiz isso no ano passado só para chamar a atenção eu não tenho os dados, estou falando a linha vermelha, que é a linha do número de caixa eletrônica dos ATM, tinha em 2.839 e passou lá no fim do ano 18 a 1.957. Então tem uma queda. E a Desjardins Central falou o ano passado que ela trocou a nova geração de ATM, dizendo que esses ATM vão ter uma vida de 10 anos e depois a perspectiva que não vão mais colocar, porque não vai precisar mais de ATM, porque são máquinas que não serão mais utilizadas. A nova tecnologia é muito importante porque ela participou muito da mudança. Então, aumentou muito a possibilidade de atendimento à distância, provocou uma forte patronização e centralização do sistema, do processo, para isso a partir da central. Teve tudo uma interligação entre as cooperativas, então se passamos de um grupo de cooperativa a uma rede de cooperativa, então isso provocou uma evolução do sentimento de pertença dos cooperados, e agora teve um fortalecimento da marca Desjardins, então as pessoas se sentem mais ligadas à marca Desjardins que à cooperativa singular. Então, isso pode ser visto como positivo ou negativo, depende das percepções das pessoas, né? E também sobre a nova tecnologia com as caixas, o ATM e depois o Internet Banking, isso também provocou muito investimento, também aumentou ainda mais a patronização e centralização lá no nível da central. Então, isso provocou uma diminuição da autonomia das singulares e também uma diminuição da procura de serviço de transação na cooperativa, em razão do atendimento e da mobilidade, e também uma diminuição de contato físico entre a cooperativa e o cooperado. Então, isso também pode ser visto como positivo ou negativo. Aqui uma foto para mostrar essa questão de menos contato entre o cooperado e a cooperativa e menos procura. Isso é a foto na minha cooperativa. Temos 3 PAC, e um dos 3 PAC aqui em Quebec, e durante o dia, a cooperativa está aberta e dá para perceber que tem ninguém lá. Ninguém está esperando, não tem fila, ninguém está sentado, porque as pessoas não vão mais lá para fazer transação. A agenda para encontrar o assessor financeiro chega lá na recepção e depois vão sentar lá no escritório atrás para conversar com as pessoas. Então, não tem fila, então ninguém que estão lá, porque as pessoas fazem a distância ou vão encontrar uma pessoa para ter um serviço com valor agregado. E atualmente, menos que 3% das são feitas no local da cooperativa. Também isso traz também uma evolução da produtividade da cooperativa. O exemplo da minha cooperativa, os ativos nos últimos 20 a 30 anos aumentaram muito, passou de 2.300.000 a um pouco mais que 1 bilhão, funcionários de 13 a 94, então isso é 7 vezes mais, mas se você olha em dinheiro ativo por funcionário em dólares de 19, multiplicou por 37 vezes, então tem uma forte aumento de produtividade em razão desse novo modelo que traz a engenharia. Bom, tem questão de uma engenharia, tem os limites, tem também uma forma de crítica de todas, para qualquer organização que entra no processo de engenharia, isso significa mudança, que são ruptura com o passado. Essa mudança tem ganhos e tem perdas. E, obviamente, a organização que inicia um processo de engenharia procura que os ganhos sejam maiores que as perdas. Mas tem ganhos, tem perdas. E as mudanças provocam críticas, emoções também, resistência. Isso aconteceu no sistema Desjardins e continua hoje ainda a acontecer.
Então, além da transformação do modelo de negócio e dos processos, a engenharia é também uma gestão dos recursos humanos, é uma questão também, uma gestão das comunicações internas e externas sobre essas mudanças, para bem explicar o porquê dessas mudanças, dessa engenharia. E, obviamente, durante esse processo de engenharia, ouvimos várias críticas e preocupação em relação a esse caso da engenharia. Então, eu estou a fazer aqui uma lista rápida de críticas ouvidas sobre essa engenharia. Afastamento da missão das origens do sistema. O financeiro é mais importante que o humano. Isso dá para entender. Hein? Perda de identidade. Dizendo igual, agora Desjardins é igual aos bancos. Forte centralização e concentração dos poderes. Menos autonomia da singular e menos democracia, porque com a centralização vai ao nível da central e também redução da acessibilidade do serviço na singular em relação à diminuição da hora de abertura e outras coisas. Aqui alguns exemplos na empresa. Fermeture de 5 autres caisses de jardins dans Béchaton. Encerramento de 5 outras cooperativas de jardim. Isso foi em 2019, então isso é o ano passado. Quand les guichets tombent chez Desjardins. Quando as ATM caem ou fecham no Desjardins. Então isso foi em 2018, essa nova notícia. Desjardins a-t-il perdu son âme? Desjardins perdeu sua alma. Então isso é o ano passado no principal jornal aqui na minha cidade. Então, essa engenharia traz críticas, tem também preocupação, e a imprensa fala disso. Será que podemos fazer um balanço da engenharia de Desjardins? Bom, é impossível comparar com e sem a engenharia, obviamente. Então, o objetivo, falei no início, era de atender melhor as necessidades dos cooperados, e fazer sobreviver o sistema num contexto de forte concorrência dos bancos. Então, a engenharia, ela vai bem além também dessa operação e dessa estrutura, porque ela transforma até o cooperativismo. O cooperativismo dos anos 20 é diferente do cooperativismo dos anos 90. Então, os ganhos operacionais e financeiros que vêm com a engenharia, é claro, tem ganhos operacionais e financeiros, mas tem também um custo. O custo na parte cooperativa do sistema. Então, tem menos singulares, tem menos dirigentes eleitos, tem menos espaço e tempo de debate e de democracia, tem menos autonomia e poder de decisão nas singulares, e tem menos capacidade de definir o projeto cooperativo, porque o sistema se concentrou e tem uma centralização do projeto ao nível da central. Mas, apesar de tudo, hoje Desjardins é uma força financeira cooperativa, continua uma força financeira cooperativa e crescendo. Está atuando em todo o Quebec, em todo o setor financeiro, é o primeiro grupo financeiro cooperativo no Canadá, e ela tem um real patrimônio coletivo. Atualmente, o PL de Desjardins é 27 bilhões de dólares canadenses. Então, isso é 110 bilhões de reais em PL para uma população de 8 milhões, é muito grande, é uma força financeira, é um patrimônio forte coletivo lá aqui no Quebec. Mas a engenharia hoje continua, e bem como as críticas. Então é isso, já falei isso, então estou disponível para discutir. Muito obrigado. Pode voltar, Cláudio. Muito bem. Excelente apresentação aí, Jean. Claro, começa um monte de perguntas, né? Porque primeiro a gente tem uma cultura canadense, uma cultura brasileira, por mais que o cooperativismo tenha doutrinas semelhantes no mundo, a gente tem várias culturas. Então, já me mandaram o WhatsApp aqui. Pô, e aquele nosso contato pessoal com a cooperativa? É isso aí. Né? E agora? Quer dizer, e agora? Né? Então, assim, e um dos pontos mais fortes, que eu acho que o Carlos sabe disso, que a gente sempre escutou e sempre defendeu o cooperativismo, né?
Claro, chegou uma coisa chamada Covid-19, que botou a gente numa relargada, né, na vida, nos processos, num monte de coisa, mas o que a gente conhecia do cooperativismo, né, é que nós somos diferentes dos bancos tradicionais, porque eu posso ir até a cooperativa, lá não tem porta giratória que trava quando eu entro, lá eu entro, o presidente está muitas vezes ali na cadeira, ele te chama eu para tomar um café com ele, eu posso usar o banheiro, já escutei isso, né? Então, assim, é contrário do que os bancos particulares faziam. Esse é um grande diferencial. O famoso, eu tomo um cafezinho na minha cooperativa de crédito, né? Isso que o Jean está mostrando é uma outra cultura. Os números, claro, a gente vê aí, em termos de patrimônio, os PLL, as sobras, né? A gente chama de sobras, os cooperados devem estar felizes da vida, mas aí eu pergunto, e eu quero começar pelo Carlos. Carlos, uma reengenharia no Brasil semelhante a Desjardins implicaria, porque o legal é que o Jean fez uma apresentação, mas ele mostrou também as críticas que recebeu nos jornais, quer dizer, um cooperativismo meio semelhante. Eu queria a sua opinião aí, Carlão, por favor. Vamos começar por aí, né? Eu acho que a forma como o Jean apresentou, né, e nós estamos entre, né? Estou vendo aqui a lista de participantes, etc. Nós estamos num segmento, né? Ele mostra os números são impressionantes, mas ao mesmo tempo ele mostra as dúvidas, as críticas que houveram, né? Então isso é muito bom, parabéns, Jean, porque não se trata de ficar laudatório, né? Se comemorando, se festejando o tempo todo, mas sim de fazer a discussão dessa forma. Eu queria, Luiz Cláudio, de começar de trás para frente, justamente essa questão dos bancos, igual aos bancos, não pode ser igual aos bancos. Eu escuto muito isso em muitos lugares, e chega a ser até curioso, porque na Alemanha, por exemplo, toda cooperativa é um banco, né? E tem um nome de banco. E funciona muito bem, não tem essa discussão, né? Eu creio que aqui, talvez a gente precisaria avançar e dizer, não tem que ser diferente dos bancos, porque diferente ainda não diz diferente como. Nós temos que avançar para dizer, a cooperativa tem que ser melhor que o banco, porque diferente e pior também não precisa. E a cooperativa tem que ser melhor que o banco, porque a cooperativa faz coisas que os bancos não fazem. E aqui eu quero falar da reengenharia. Porque o que a gente pode extrair aqui de uma forma muito rápida, muito simples, né? 3 aspectos. O primeiro é que o Jean está falando de 30 anos e que ainda vai continuar. É um processo enorme de transformação. Então, um processo de fôlego. 30 anos, é uma vida, né? E o ponto de partida são vários itens, mas pode ser traduzido com uma palavra só: sobrevivência. Em 1990, não é, já? Desjardins disse: nós temos que mudar para sobreviver. Então, veja que era premente e era muito drástico a situação. O terceiro ponto, e aqui eu queria contribuir um pouquinho, é que ela coloca como objetivo, quer dizer, o objetivo da reengenharia é transformar a essência das singulares. Transformar a essência da forma de trabalhar das singulares. Transformar a essência da relação com o cooperado e com as suas comunidades, naturalmente. Veja que houve mudanças, deixou de existir a confederação, 11 centrais se tornou uma central, houve mudanças em todos os níveis, mas o foco de partida foi como é que a gente muda a relação com os cooperados. Eu creio, né, Jean, que tudo o resto foi consequência. Quer dizer, a partir dessa decisão estratégica é que chegou à conclusão que não precisava 11 centrais, por exemplo. Não ficou discutindo se precisa ou não precisa central. Ficou discutindo, quer dizer, parte da base e tal. E aqui tem a questão do atendimento e relacionamento. Essa eu acho que é uma questão chave, né? Naturalmente que atendimento é diferente de relacionamento. Muitas vezes a gente confunde, acha que é a mesma coisa.
Mas o fato de atendimento ser diferente do relacionamento não quer dizer que ou eu faço atendimento ou eu faço relacionamento, que também é um erro. Eu não consigo fazer relacionamento se eu não tiver atendimento. Se o cooperado ele não participa, se ele não consome os produtos, se ele não opera com a cooperativa, como é que eu vou fazer relacionamento? Isso parece bastante óbvio, mas existe a situação contrária, que é muito comum, de atendimento sem relacionamento. Isso sim é possível, e é muito comum, não é? O cooperado distante da cooperativa, a cooperativa não tem, né, às vezes, uma aproximação maior, e aqui entra um dado que se torna dramático, no fato de que as novas tecnologias de informação e comunicação permitem que o atendimento seja feito tudo remoto. Os 97%, né, que o Jean apresenta como indicador do Desjardins, no caso brasileiro, nós estamos aí um pouco longe, mas já passa de 85%. Pelo menos esse é o número que eu tive informação do sistema Sicob. E vai para 90%, e vai para mais. Então, se o atendimento é feito tudo de forma digital, o que sobrou da essência do cooperativismo? Então, a questão do relacionamento, ela se torna fundamental, porque para fazer, de fato, um relacionamento, eu tenho que conhecer o cooperado. A gente fala muito disso. Eu tenho que segmentar a carteira. Eu tenho que, no limite, quase que ter, para cada cooperado individual, uma proposta de valor. Sabendo da movimentação dele, sabendo do fluxo de recursos, o cash flow. Siga o dinheiro, né? Isso as máquinas me oferecem. Essa informação eu capturo das transações. Para que aí, quando o cooperado vai na agência, e elas vão continuar existindo, ele vai lá para discutir um plano futuro, comprar uma casa, coisa do tipo. Ele não vai lá para tirar um extrato de um saldo, ele não vai lá para fazer um depósito, isso tudo já não precisa mais. Já não precisa mais. Né? Então, essa relação de longo prazo, que eu acompanho desde o nascimento até a morte, o meu cooperado, é o que faz realmente o diferencial da cooperativa e muda a relação, que é muito comum dos bancos comerciais, e em parte isso acaba também chegando no cooperativismo, que é a tentativa o tempo todo de vender produtos. O foco no produto, o foco em metas físicas, o foco em metas de colocar produto, colocar produto, colocar produto. Isso naturalmente tem que acontecer, a parte comercial, mas o objetivo da cooperativa não se limita a isso. Até porque eu teria, então, outras alternativas no mercado. Duas questões para encerrar aqui essa participação. Quando a gente olha os 20% que o Banco Central está falando, e os cálculos que o Herald sempre apresenta, de forma muito competente, ele fundamentalmente reflete uma visão, uma estratégia de ganhos de escopo. Esses cálculos dos 20% não é ampliação do número de cooperados, é dentro do que já existe. E para que isso aconteça, vai ter que acontecer um forte incremento do relacionamento. Não é somente um esforço de vendas. Então, também essa agenda ela é muito interessante, porque ela aponta caminhos, ela aponta futuro, e mostra, dizendo o seguinte, o que você já tem hoje, pode chegar a 20%. Né? A última observação é a central de serviços. Veja que, ao passo que a estrutura toda foi se concentrando, ela foi otimizando, se criou estruturas de serviços, back office, retaguarda. Quer dizer, a cooperativa lá na ponta não tem que se preocupar com serviços rotineiros, com rotinas, com administração, com coisas, e cria esse centro especializado. Lá no Quebec, eu tive lá algumas vezes, eu tive a oportunidade de conhecer isso. Centro especializado em pequenas empresas, por exemplo. Né? Fundamental, é bem diferente de pessoa física. E centro especializado em marketing e outras coisas. Aí no Brasil está tendo já iniciativas desse tipo, já de alguns anos, outras novas estão surgindo, que vão no caminho correto. Estou falando do Centro de Serviços Compartilhados, o Sicob e o Unicob tem uma experiência interessante aí, a Central Secresp, em São Paulo, também tem avançado nessa agenda. O Centro Administrativo Sicredi em Porto Alegre representa muito isso também. Quer dizer, tirar da cooperativa singular tudo aquilo que não é e não precisa ser função da cooperativa singular. É que o funcionário não fique administrando papéis e se dedique realmente ao que importa, que é estabelecer um relacionamento com
ou cooperada, até para saber se o atendimento está sendo bem feito, né? Na medida que o atendimento é cada vez mais pelas máquinas, como é que eu vou saber, né? Então é isso, o Luiz Cláudio. Você tinha feito uma pergunta sobre o Nordeste, mas acho que, se for o caso, a gente fala sobre isso depois. Eu tenho aqui, o Carlos e Jean, três perguntas aqui. Eu vou tentar, essa pergunta vai para o Jean, mas se você quiser fazer uma consideração em cima, do nosso amigo Luiz Agita, ele está aqui. Ele pergunta, Jean, como foi o processo de fusões e essas incorporações? Foi um processo natural ou induzido? Aí o César, ele diz uma coisa, quando ele fala induzido, ele fala que em momentos de crise no Brasil, geralmente há essas incorporações quando uma cooperativa mais azulzinha se junta com uma mais vermelhinha e aí se junta. Então, ele faz essa pergunta. Esse processo de fusão e incorporações foi um processo natural ou induzido? Foi isso que aconteceu com a Desjardins? A diminuição se deu em função de crise ou foi um estudo que foi feito? Eu só vou pedir uma coisa para todos nós, amigos. A gente está com 50 minutos já do evento. Estamos com 373 pessoas aqui assistindo a gente ao vivo. Para a gente tentar ser o mais simples na pergunta, na resposta, porque tem mais umas perguntinhas interessantes aqui, tá ok? Sobre a incorporação, o Luiz Cláudio, o Sigito, os dois aconteceram. É natural, cooperativa que são vizinhas que decidem de se juntar, ou induzida é a central que vem lá ajudando. Bom, nós, minha cooperativa, semana passada, fizemos uma incorporação de uma outra singular, mas foi uma decisão dos dois cooperativas. Foi não uma questão induzida, foi uma questão natural, mas a central teve de autorizar. Então, fizemos assim. Tá. Carlos, alguma consideração? Não, o que a gente observa, o caso brasileiro, tem acontecido muito, vai continuar acontecendo. Me parece que muitas situações acaba sendo algo defensivo, uma necessidade, né? Que as coisas os custos aumentam, as margens diminuem, a concorrência pressiona e por aí vai. Tem acontecido isso, mas tem acontecido também simultaneamente no Brasil, isso não é o tema de hoje, mas é um tema importante, é também a ampliação, a expansão de cooperativas singulares, né, fortes e consolidadas, com grande capacidade, para outras regiões, muitas vezes para regiões distantes, inclusive, né, abrindo ponto de atendimento, etc., e gerando aí, muitas vezes, conflitos, mal-estar, dificuldades e tal, Brasil afora. Esses dois fatos indicam, é um indício forte de que não há, de fato, algo planejado, como é a reengenharia, né? Foi a reengenharia, até porque nós temos múltiplos atores no cooperativismo secreto brasileiro, então fica difícil pensar que dá para se fazer como foi feito no Canadá. Agora, o ponto de partida e a racionalidade, os porquês, são muito similares. Eu vejo bastante similaridade em várias situações, o que nós estamos presenciando no Brasil hoje com o que estava no Canadá, talvez há 20 anos atrás, né? Isso aconteceu também na Holanda, em vários outros lugares, não é apenas no Canadá. Né? Deixa eu completar uma coisa, que o processo de incorporação, fusão, começou aqui antes da engenharia. Já começou antes, porque teve até 2000 e pouco cooperativa. Então, a engenharia acelerou o processo, mas essa lógica de se fazer fusão começou naturalmente antes da Jean, você diria, então, que a reengenharia ela vem para organizar esse processo? Mas sim. Estruturar e pensar, mas o processo de incorporação é uma consequência também da mudança da essência, o que você colocou claramente, questão de mudar o perfil, a função da cooperativa, passar na relação, e a incorporação vem ajudando isso para dar mais capacidade, dar mais ganho de escala e assim dar mais capacidade de fazer o trabalho. Mas a incorporação é um processo que começou antes da engenharia. Desculpa tá falando novamente. O que o Jean acabou de dizer chama muita atenção. Quer dizer, não se trata apenas do lado, digamos, técnico-operacional, de redução de custos, de ganhos de escala. Isso tudo é verdade, né?
Isso tudo está na base desse processo todo e o que acontece no mundo todo, em qualquer lugar. Mas o que o Jean aponta, me parece muito importante, que é o fato de que, ao organizar o processo, você vai na essência. E ele apresentou 3 aspectos anteriormente que eu queria destacar aqui. Além da transformação do modelo de negócio e dos processos, além dessa parte, digamos, operacional, a reengenharia também modifica a gestão dos recursos humanos, o papel do funcionário, porque se o peso todo vai na direção do relacionamento, grande parte das funções dos funcionários deixam de existir. Como é que você faz isso? Manda embora? Do jeito que os bancos fazem? Não é desse jeito, né? E também na gestão da comunicação. Comunicação para dentro, você imagina, isso a gente conhece, os processos de fusão de corporação gera muita insegurança nos funcionários, em função do seu posto de trabalho, mas também nos cooperados, mas também na comunidade, né? Essas notícias de jornal, né? Quer dizer, fechou, acabou, não sei o quê, gera insegurança. Então, comunicação para dentro, para a sua comunidade, né? Diretamente envolvida, dos stakeholders, mas também comunicação para fora. E os números mostram, tem um número aqui que é extremamente interessante, que está aqui. O número de cooperativas, ele sai de 1.372 para 238. É uma redução, né? Mas o número de pontos de atendimento, no mesmo período, vai de 267 para 981. A rede de atendimento, a capilaridade, as formas de chegar junto ao cooperado, aumentou enormemente no mesmo processo. É isso que é importante. Quer dizer, não se trata de eu incorporo e aquele município, aquela cidade deixa de ter cooperativa, não é, Jean? Ao contrário. Quer dizer, você consolida a partir do processo de concentração e melhora o processo de atendimento e de relacionamento. E os resultados mostram aí ganhos enormes de escala, de economia de escala e de escopo, por funcionário, por cooperado, por ativo, quer dizer, os números são inquestionáveis, né? Interessante. Tem uma pergunta aqui do João Carlos. Não é uma pergunta, né? Ele diz que a Salon Cred recebeu a visita de um dirigente do Rabobank que disse o seguinte: gastamos milhões para virarmos um banco e agora vamos gastar bilhões para voltarmos a ser cooperativa. Jean, mandou para você essa daí. Será que é isso que ele está colocando aqui? Eu só estou sendo um interlocutor aqui, né? Não, mas o João coloquei, de fato, a observação que eu mostrei é que foi uma apresentação crítica, mas, de fato, Desjardins, no Quebec, ela é a primeira instituição financeira e, em vários lugares, ela é a única presente. Então, o que ela faz, Carlos? Então, continua essa presença, o papel da cooperativa continua, essa relação com a comunidade, a proximidade, ela faz muito apoio financeiro das comunidades, mas para manter isso, ela teve de se reorganizar para continuar a fazer isso. E o resultado é que, obviamente, continua a ser uma cooperativa, mas não uma mais cooperativa dos anos 90. É uma outra visão para se adequar à realidade do mercado e da finança, mas continua a ter uma perspectiva. E tem pessoas que dizem, talvez que foi demais no lado, como falou o homem da Rabobank, para voltar. Mas existe ainda uma governança cooperativa, tem uma situação com as decisões são tomadas na central, mas tem toda uma lógica de representação e continua cooperativa, mas cooperativa dos anos 20, de agora e não dos anos passados, é isso. Tá, senhor, estamos chegando ao final. Deixa eu comentar aqui, eu falei com o Joãozinho hoje de manhã, inclusive, né? Viu, Joãozinho? Um grande abraço aí a São Roque de Minas. Talvez, Luiz Cláudio, a gente vai precisar conversar fazer uma outra ocasião, uma conversa sobre o Rabobank, né? Porque também é uma experiência de referência e tem uma enorme participação no mercado, e esse tipo de coisa sempre surge. Agora, só para encerrar minha participação aqui,
Eu vi os números, hoje a Desjardins, entre cooperados e clientes, porque também existem as duas possibilidades, chega a 7 milhões. O Quebec tem 8 milhões de habitantes, e Desjardins é basicamente Quebec. Então, tem um pouco fora, mas é quase tudo, né? Então, nós temos, em uma certa sociedade, num espaço, num certo território, 8 milhões de pessoas e 7 milhões estão numa cooperativa. Eu acho que não preciso dizer mais, seria imaginar que no Brasil 200 milhões de brasileiros estariam nas cooperativas, né, de crédito. A gente não consegue imaginar isso, né? Mas um pouco essa relação. E eu suspeito, não dá para saber o que seria se não fosse, né? O Jean falou sobre isso, mas sem um processo de reengenharia, dificilmente o Desjardins estaria nesse ponto hoje, né, Jean? Não sei se sim, mas só para fazer uma... Porque eu tenho que fazer uma precisão que não fiz, que esses dados de 7 milhões de... Bom, tem pessoas que contam 2 vezes, porque tem uma conta numa cooperativa, uma outra conta. De verdade, se você olhar por pessoas, são 4 milhões de pessoas físicas distintas, únicas, que são membros. E depois coloca as pessoas jurídicas e os clientes que vão pegar da segunda. Então, metade da população, né? É isso mesmo. 100 milhões de brasileiros nas cooperativas. É uma boa meta, né? Chegar lá. Antes da gente encerrar, ficou aquela minha pergunta no começo para o Carlos, e aí depois eu dou o encerramento para o Jean fazer as suas considerações finais. Mas, Carlos, queria um ponto de vista teu. Dadas as proporções aí territoriais do Brasil, quase que continentais, né? A gente sabe que a concentração das cooperativas no Sul, parte do Sudeste, onde tem cooperativa de crédito, tem desenvolvimento, IDH é melhor, blá, 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 aquela coisa toda que a gente já sabe. Essa ideia de se levar o cooperativismo muito mais atuante para o Nordeste. Aí a gente tem agora a fala essa reengenharia da Desjardins. Como que a gente pode mesclar, você, no seu ponto de vista, em termos de Brasil, uma reengenharia com um crescimento possível de cooperativas para uma região que é gigante, que a gente fala de Norte e Nordeste? E eu queria que você fosse muito cirúrgico, porque o tempo já esgotou, e aí aquela coisa, a gente pode fazer episódio 2, a missão, pode chamar aqui, e a gente faz de novo, porque eu realmente curto, e o tema é riquíssimo. Tem muita gente perguntando coisas, eu estou aqui, assim, querendo fazer 400 mil perguntas também, porque é intrigante, é interessante isso, mas a gente está no Brasil. Então, eu queria a sua opinião, e depois eu passo a bola para o Jean para ele dar o final. Como sempre, o Brasil é um país extremamente complexo e diverso. Todas as estatísticas, todas as abordagens, quando a gente fala Brasil isso, Brasil aquilo, tantos por cento, precisa tomar cuidado, porque depende da região, depende do local, né? A participação do cooperativismo é X, tá, mas você está falando do quê? Está falando do Brasil? Você está falando de alguma cidade? Eu vejo aqui está o Luiz Agito, o nosso amigo, está aqui também assistindo. Qual é a participação do cooperativismo de crédito em Maringá? Com o maior Sicredi do Brasil e com um dos maiores Sicobs do Brasil. Quer dizer, não faz sentido ficar comparando esses números dessa forma. Região Nordeste, certamente tem pessoas aqui do Nordeste assistindo, eu acho que esse é um debate fundamental para a região Nordeste, em especial. Qual é, de fato, a estratégia? Estimular a criação de novas cooperativas? Eu participei, quando diretor do SEBRAE, de um processo enorme de estimular novas cooperativas, eu creio que mais de 100 foram criadas. Esse momento parece que passou, não está muito em voga isso. Mas qual seria, então, a estratégia? Ampliação de cooperativas de outras regiões para o Nordeste, a partir de criações de PACs, de agências e tal. Essa estratégia tem sido realizada, né, em especial em direção a São Paulo, a Minas Gerais, a Rio de Janeiro. Será que caberia isso no Nordeste? É uma discussão complexa, porque isso leva em conta diversos aspectos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o saldo, se nós pensarmos nos próximos anos, e se o número de singulares vai em direção a 500, talvez, 500 e tantos, o saldo, mesmo que haja a criação de singulares no Nordeste, adicionalmente, que é sempre algo extremamente difícil, ainda que desejável,
o saldo, né, não seria positivo. Não consigo imaginar, do ponto de vista da matemática, que a diminuição de singulares no sul, no sudeste, fosse compensada pelo mesmo número no nordeste e no norte. Eu creio que lá o crescimento de novas singulares, ainda desejável, não deve ser grande, enquanto que a redução de singulares em outras regiões deve ser grande. Um abraço aí para o Bento. O Bento está escrevendo umas coisas aqui, Bento, depois eu falo contigo por WhatsApp. O Bento é sempre um grande parceiro nessas discussões. Obrigado, Carlão. Ô, Jean. Desculpa, Bento Venturim do Espírito Santo, não é o Bento. O Bento tem vários, mas é o Bento Venturim, para todo mundo saber quem é. Jean, suas considerações finais, meu amigo? Sim, só para, dizendo que eu falei um pouco, teria muito a dizer sobre esse fenômeno de regionalia, mas só, também eu estou ciente que tem uma forma de provocação também, mas, bom, eu conheço bem, acho, o Brasil. Eu tive muito privilégio de acompanhar, trabalhar com cooperativa de lá, a Cressol, a Cressol Cicoper também, a Confederação Cressol, e nós, no trabalho de reflexão, uma palavra que utilizamos muito na hora de pensar e refazer as coisas, o transformar, é de colocar a pergunta: o que queremos preservar? O que queremos preservar em nossa cooperativa, em nosso sistema? Acho que isso é a chave. O mundo muda, então temos de adaptar, de se transformar, mas numa cooperativa, num sistema cooperativo, temos de deixar claro o que queremos preservar e achar o jeito de fazer, do como. Então, vocês lá no Brasil, vocês têm as respostas. E não têm as respostas, vocês têm as respostas. Muito obrigado. Obrigado, meu querido Jean. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Provavelmente nós vamos fazer um outro bate-papo desse. Ficou muito gostoso, bastante produtivo. Carlos, você quer fazer alguma consideração? Tranquilo? Encerrado? Jean e Carlos, muito obrigado aí pela participação de vocês, aí, por compartilhar essa experiência, esse conhecimento conosco. Quero agradecer a todos que acompanharam a gente aí por esse canal. Também tivemos no YouTube também, ao vivo lá. E é isso, gente. A semana que vem a gente vem com mais um Webcop sobre algum tema bem importante. E vamos seguir em frente. Gente, obrigado aí pela participação de todos vocês aí. Até uma próxima. Tchau.